Pessoal, quando se fala em avicultura, a primeira coisa que vem em nossa cabeça é a criação de galinha. E no vídeo de hoje, no nosso quadro Sertão Visita e Raças Nativas, direto do setor de avicultura da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, da cidade de Itapetinga, eu irei apresentar, com a participação especial do coordenador do setor de avicultura, o professor Ronaldo Vasconcelos, irá falar sobre uma criação de pato. E observe que nesse vídeo tem também algumas gravações com gansos. Então será discutido nesse vídeo produção de ovos de patas, quantidade de ovos anual, peso desse animal ao abate, aceitação dessa carne no mercado e a possibilidade de vocês comprarem ovos galados, animais patos na fase inicial, crescimento e animais adultos. Então assistam todo esse vídeo e não esqueçam de compartilhar. Eu sou Genilson Bezerra, zootecnista, e seja muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Vamos ao vídeo. Olá pessoal, meu nome é Ronaldo Vasconcelos, eu sou professor no curso de zootecnia do campus de Itapetinga da UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Nós aqui trabalhamos com a conservação de raças nativas e hoje eu vou mostrar a vocês uma ave que todo mundo conhece, cria-se muito nas fazendas, mas eu não entendo por que a gente não incrementa a produção dessas aves, que são os patos. Os patos, esse que tem um caruncho vermelho, como vocês podem ver aí na foto, ele é nativo da América do Sul. É o único animal doméstico brasileiro que nós temos em nossas criações. Todos os outros vieram de fora, vieram no processo de colonização. O pato não, o pato é nosso. Tanto é que o índio na Amazonas praticamente desenvolveu hoje o prato mais típico daquela região, que é o pato no tucupi. Não foi o estrangeiro que trouxe. Essa ave já estava ali. Essa ave é de grande potencial. Aqui nós trabalhamos com a avaliação desse potencial. Nós desenvolvemos uma raça, o pato do Catulé, com a variedade cinza e a variedade branca. E eu sou um grande incentivador desse material. Primeiro, é uma ave extremamente resistente. Quando você começa a trabalhar, você percebe que ao tirar os filhotes, eles se desenvolvem uma facilidade muito grande, muito superior à produção de pintos, muito superior à produção de perus, que são aves menos resistentes quando comparadas. Entretanto, existem alguns critérios para poder você produzir bem o pato. E a gente vai ver isso. Professor, fala um pouquinho sobre as características morfológicas desses animais, desse material genético, o peso desse animal na fase adulta, a vida reprodutiva desses animais, quantos machos ou fêmeas o senhor utiliza aí na reprodução, a quantidade de ovos que uma fêmea bota por ano ou durante a sua vida reprodutiva. E fale um pouquinho também sobre o período de abate aí, desses animais. Eu tenho certeza que muitos criadores querem saber dessas informações, estão se questionando exatamente isso. Aqui nós temos um macho da raça e essa espécie ela se caracteriza no seu dimorfismo sexual pelo macho apresentar esses carunchos vermelhos em toda a extensão da cabeça e face. Isso aqui, os machos que quanto mais ativos ou considerados mais alfas, eles vão desenvolver isso aqui muito mais. As fêmeas têm, mas é muito mais discreto. Isso é uma das características da sua caracterização sexual. Aqui nós temos um reprodutor em torno de 1 ano de idade. É uma ave de peso bastante considerável. E nós utilizamos aqui uma relação de um macho para 5 fêmeas. Uma ave dessa ela tem condição de chegar a uma postura em torno de 120 a 130 ovos ano. Para um material nativo, criado em quintais, onde nunca foi feito um trabalho de melhoramento, já é muito interessante ter essa condição com o animal que está sendo conservado. Crescem muito rápido e eles podem ser abatidos a partir de 60 dias, 70 dias, já pesando os machos em torno de 2,3 kg.
Professor, em relação à aceitação da carne de pato no mercado, os pratos, a comercialização, como que os restaurantes podem estarem oferecendo o pato em seus cardápios? Muitas pessoas que atuam na área da gastronomia, que tem restaurante, que vende marmitex, pode estarem pensando nessa possibilidade e pode estarem se questionando em relação a isso. O sabor dessa carne, muita gente que ainda não consumiram carne de pato pode estarem querendo saber a sua opinião. Aqui nós temos um macho jovem, em torno de 70 dias de idade, pesando em torno de 2,5 kg. Ele ainda está numa fase extremamente juvenil e com esse peso, esse porte, ele já pode ser consumido, pode ser abatido e comercializado para restaurantes, pessoas que têm interesse em consumir essa carne. O pato é uma carne muito saborosa, extremamente versátil. Aqui nós temos feito ele defumado, nós temos feito a charque de pato, o bacon de pato. Então isso mostra o potencial que esse material tem e a necessidade que a gente tem de conservá-lo, inclusive começar a selecionar com excelente capacidade de produção. Isso é muito importante porque é uma fonte de renda para os nossos pequenos produtores, nossos sitiantes, e ele pode muito bem, o sistema de produção, ser inserido na agricultura familiar. Professor, em relação à compra, à comercialização desses ovos galados, patos, na fase inicial, crescimento, animais adultos, é possível nesse momento? Sim, é possível. Nós temos aqui pato adulto, filhote em várias fases, inicial, na fase de crescimento e ovos fertilizados também. A gente sempre atende, há uma demanda muito boa de pequenos produtores, sitiantes, pessoal que disponibiliza às vezes um tanque, um riacho, um rio na fazenda, eles vêm sempre aqui à busca desse material. De um modo geral a gente sempre tem, com exceção às vezes de um período em que as patas diminuem a postura, mas de um modo geral o ano inteiro a gente tem material disponível assim. Aqui também nós temos uns ganso comum, que serve para atender a demanda do pessoal nas fazendas. É uma ave mais na intenção de criação de fantasia, e normalmente as fazendas da região gostam de ter essas aves, além de enfeitar a sede. Esse material também é muito comum nas fazendas da região sul e do extremo sul da Bahia. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um vídeo com assuntos de grande relevância para você que tem interesse na criação de pato, na criação de animais de raças nativas do Brasil, como é o caso do pato, do catolé. E na oportunidade vocês viram também essa opção, que é a criação de ganso em sua propriedade. Então, quem sabe aí futuramente vocês terão a criação de pato aí no seu criatório. Um animal com um grande potencial zootécnico e com um mercado promissor. Deixe o seu comentário, deixe sua curtida, compartilhe o vídeo. E se você tiver interesse em participar do quadro Sertão Visita e Raças Nativas, entre em contato comigo, que será um grande prazer apresentar o seu trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.